Bom, uma outra coisa interessante, a gente vê justamente aquela base aérea de Ziabrovka, que é lá em Belarus, próximo a Romiel, essa base aqui, que foi atingida alguns dias atrás, no dia seguinte ao ataque lá na Crimeia, né? E daí a gente estava especulando sobre o que poderia ser, o que foi atingido ali, e a gente tem agora imagens de radar da região, e você pode ver aqui que tem um objeto militar aqui do tamanho de um T-72, mais ou menos, que parece que foi totalmente obliterado. E daí tem um outro tanque aqui do lado, que é um tanque próprio para resgate de equipamento, e um guindaste comum, provavelmente resgatando o que quer que seja que foi destruído nessa explosão aqui, né? Algumas pessoas estão falando que era mesmo um tanque T-72 que explodiu e acabou causando essa coisa toda. Pode ser isso, tá? É aquilo que eu falo para vocês. Eu acho que me pareceu estranho esse ataque lá em Belarus, porque a verdade é que a Ucrânia não tem nada com Belarus, não parece ser algo muito urgente para fazer um ataque desse tipo. Então pode ter sido sim um acidente, um T-72 que explodiu ali na pista, né? Mas, por outro lado, a grande pergunta é o que estava fazendo um T-72 nessa pista aqui? E aí muita gente está falando que, na verdade, isso daqui não é um T-72. Repara que eles falam aqui que é um objeto do tamanho de um T-72. Não estão dizendo que é um T-72. E eles imaginam que pode ser exatamente aquelas antenas antiaéreas que estavam aqui, né? Havia uma imagem dizendo que haviam várias antenas antiaéreas, vários sistemas antiaéreos aqui nessa região. Então, evidentemente, uma vez que houve a explosão, os outros foram retirados, lógico, eles não iam deixar os equipamentos ali dando sopa, né, uma vez que um foi atingido, mas um deles teria sido atingido, um desses equipamentos antiaéreos teriam sido atingidos, né? Ou seja, ainda não se sabe o que aconteceu, se foi de fato os ucranianos atingindo isso daí, ou se foi realmente um acidente, como disse o ministro da Defesa de Belarus. Pode ser que tenha sido realmente só um acidente esse caso aí, né? E embora a gente tenha mostrado aqui alguns poucos ataques aqui nessas noites, nessa última noite, é importante notar que teve muito mais ataque aqui, né? Na verdade, o porta-voz do comando da administração regional militar de Odessa falou que na noite do dia 12 de agosto, eles atingiram, além de Marivka, atingiram também Orlivka, Berislav, ou seja, vários outros locais também aqui nessa região foram atingidos pelos HIMARS, né? E a base do exército russo foi destruída em Vasilikiv, que é distrito de Zaporizhia, né? Vasilikiv está aqui, ó, próximo mesmo da linha de frente. Bom, o Dmitry traduziu novamente aquele papo que o Alexei Arestovich tem feito diariamente, falando sobre a situação da guerra. O Alexei Arestovich é um consultor do Zelensky lá, militar, então ele dá um relato muito interessante, ele fala muito bem, e o que ele falou aqui não tem nenhuma grande novidade, foi basicamente o que a gente já falou aqui até aqui. A gente vai falar ainda sobre a questão da planta nuclear de Zaporizhia, que tem algumas novidades nesse caso, mas o interessante que ele falou mais ou menos lá para o final é que ele disse o seguinte, olha só, lembra aquele míssil anti-radiação que recentemente a gente descobriu que os Estados Unidos tinham repassado para a Ucrânia, que os russos acharam destroços e coisa e tal? E o que ele está falando. E lembra também que a gente falou que a Força Aérea Ucraniana agora ela está muito mais ativa aqui na região de Kherson e coisa e tal? E ele explicou justamente esse ponto aqui. Ele falou que apenas 4 aviões ucranianos com aqueles mísseis anti-radiação que são feitos nos anos 80, obliteraram totalmente as defesas aéreas no West Bank, no lado direito do rio Dnipro, né? O lado direito do rio o rio anda nessa direção, ou seja, essa região aqui seria a margem oeste-norte do Dnipro, aqui nessa região, né? Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que não tem mais nenhuma defesa aérea funcional dos russos naquela região, e é por isso que a aviação ucraniana tem conseguido fazer tanto ataque ali, né? Ou seja, a expectativa dos ucranianos é de fato ganhar supremacia aérea antes de fazer a grande contraofensiva deles. É algo que faz todo o sentido do mundo, né? E aí ele ainda adianta que a OTAN, se quiser, ela pode usar 2.100 aviões com esses mísseis, ou seja, é aquilo que eu falo para vocês, né? Os russos têm essa ilusão de que
estão batendo na OTAN. Não, eles estão batendo na Ucrânia. Se um dia, por acaso, a OTAN entrar nessa guerra, meu amigo, não vai ter nada para os russos, não vai sobrar nada para os russos. Bom, e tem mais ajuda do Ocidente chegando para a Ucrânia. A Polônia, a Eslováquia e a República Tcheca lançaram um programa para expandir a produção de sistemas de artilharia, munição e outros equipamentos militares para a Ucrânia, né? A Ucrânia tem também, toda a indústria bélica ucraniana está trabalhando na capacidade máxima, mas evidentemente que é muito mais arriscado. Inclusive várias fábricas militares ucranianas foram alvejadas pelos russos, então é muito difícil para os ucranianos produzirem o número de munições e sistemas de artilharia necessários para travar essa guerra. Essa guerra ainda não vai acabar tão cedo. Então é interessante que esses países vizinhos façam isso, porque é aquele negócio, eles podem produzir com muito mais tranquilidade, eles não têm o problema de eventualmente serem atacados, né? E, inclusive, a Eslováquia vai levar toda a tropa dela, toda a frota dela de MiG-29 para a Ucrânia. Acabaram de demobilizar toda a frota de jatos deles e vão entregar no próximo mês para a Ucrânia. Então isso é uma coisa muito positiva. Por quê? Porque a MiG-29 é uma aeronave que os pilotos ucranianos já sabem pilotar, então é só uma questão de entregar. É uma pena que esteja acontecendo só agora. Vocês lembram, bem no início da guerra, houve muita discussão sobre entregar aviões para os ucranianos, mas parece que agora é um bom momento. Por quê? Porque nesse momento, como eu falei, os ucranianos estão ganhando superioridade aérea, pelo menos na região de Kherson. É possível imaginar que muito em breve vão ter em toda a área da Ucrânia, mas isso garante que esses aviões vão ser muito mais úteis agora, né? Com superioridade aérea, sem risco de mísseis antiaéreos, os ucranianos podem fazer uma festa ali na região de Kherson. Com relação à produção de armamento militar, o Instituto para Estudo da Guerra levanta um ponto aqui que a própria Rússia também está preocupada com isso, porque a principal fabricante de tanques dele, né, foi visitada lá pelo ministro da Defesa, o Sergei Shoigu. Ele foi lá eu não vou tentar falar esse nome aqui para não perder meu tempo, na fábrica de tanque de Ural, né, pelo que eu entendi é isso que quer dizer esse nome aqui em russo. Foi visitar lá por quê? Porque a fábrica está falindo, ela está quebrando por conta das sanções do exterior, mas a princípio parece que o que está sendo acordado é meio que o governo tomar conta da fábrica e continuar a produção militar por lá, porque justamente esse é o problema da Rússia. Eles estão vendo que isso não vai acabar tão cedo, né? Tá aqui mais informações lá da visita do Shoigu lá na fábrica, dessa fábrica de tanques e coisa e tal, que fabrica o T-72, e essa é a expectativa de todo mundo. Sendo uma guerra longa, o que importa não é quanto que você começou com o armamento, é a sua capacidade de produzir armamento. E, sinceramente, eu sou muito mais os países do Ocidente ajudando a Ucrânia do que a Rússia conseguindo aumentar a produção dela durante esse tempo, né? Mas vamos aguardar para ver o que acontece. Bom, parece que a Rússia está planejando mais um ato para tentar incriminar a Ucrânia por conta do bombardeio na planta nuclear de Enerhodar, né? A gente já falou sobre isso, a planta nuclear foi tomada pelos russos logo no início e está sendo bombardeada pelos próprios russos para acusar os ucranianos. Os ucranianos chegaram a bombardear algumas tropas bem na região aqui, né, que é a região onde ficam os apartamentos do pessoal da usina, mas justamente que estão sendo ocupados pelos russos nesse momento. Os ucranianos chegaram a bombardear aqui, mas os russos mesmo estão bombardeando na região da usina em si. Aqui é onde ficam os reatores e aqui é onde ficam os prédios auxiliares. Mas os prédios auxiliares são importantes nesse caso, porque muitos têm a ver, por exemplo, com a refrigeração. Então é crucial que isso esteja funcionando para não ter problema nos reatores, né? E o mais curioso que o pessoal está levantando aqui é que eles viram um tanque que é usado pelos ucranianos, com uma bandeira ucraniana, postado aqui na frente da Enerhodar, certamente operado pelos russos, com a letra Z dos russos, atirando lá na planta. O que eles provavelmente estão querendo dizer aqui? Estão querendo encenar um ataque ucraniano, porque vão poder ter munição ucraniana. Esse aqui certamente foi um tanque que eles pegaram dos ucranianos, e vão dizer que foram ucranianos que atiraram na usina nuclear. É a tentativa deles de fazer essa false flag aí e acusar os ucranianos, né?
Bom, a Rússia ela saiu ou suspendeu o Tratado de Redução de Armas Nucleares. Existia um tratado de redução de armas nucleares que previa inspeções de americanos no arsenal russo e dos russos no arsenal americano. Evidentemente a Rússia está fazendo isso mais uma vez com a campanha do medo dela, de tentar, olha, qualquer coisa eu vou usar arma nuclear e coisa e tal. Mas a gente sabe que eles não têm chance de fazer isso, eles sabem que eles desaparecem do mapa se eles por acaso fizerem isso. Então, não creio que seja nada sério isso, né? O que está acontecendo, na verdade, é a guerra de narrativas que a gente está vendo já há algum tempo. Bom, uma outra boa notícia, o primeiro navio chegou no porto de Pivdeni. O porto de Pivdeni fica aqui na região de Odessa, ou seja, lembra que já saíram vários navios aqui do porto de Odessa, indo para a África, indo para o Líbano, indo para um monte de lugar. E esse é o primeiro que chega para reabastecer, né? Então, de novo, é aquilo que eu falei já há algum tempo. Não é um navio, 2 navios, não é os 12 navios que já saíram de Odessa que vão resolver o problema. O fato é que o fato de estarem chegando e saindo navios através desse acordo de paz que foi costurado lá com a ONU, isso significa que vai restabelecer esse comércio, vai restabelecer a exportação de grãos na Ucrânia, e isso tende a normalizar. É lógico, isso demora um tempo, né, gente? As companhias de transporte, elas têm um certo receio, tanto que esse é o primeiro que chega lá, que o pessoal tem coragem de botar o navio lá e entrar lá no porto, e está carregando agora e vai sair em seguida. A expectativa agora é que isso se normalize a partir das próximas semanas, estando tudo ok com esse navio, né? Uma outra curiosidade interessante é que estão começando a surgir movimentos partisãos dentro de Donetsk e Luhansk. Lembra, Donetsk e Luhansk supostamente eram repúblicas separatistas, nunca foram repúblicas separatistas de fato, tá? Nunca houve movimento separatista de fato. Desde o início isso daí é infiltração russa fazendo esse tipo de revolta na região, né? Mas até aqui a população desses lugares não tinha coragem de montar grupos partisãos para atacar os russos. Isso está acontecendo agora. Isso está acontecendo principalmente porque eles estão percebendo a fraqueza russa lá, né? Por exemplo, eles reclamam muito do pessoal que está sendo aliciado à força nessas regiões para servir o exército russo. Isso daqui são trabalhadores que vieram da Rússia para supostamente fazer obras naquela região e acabou que não receberam o dinheiro. O governo russo não pagou eles, os caras estão fazendo um apelo direto ao Putin, né, para pagar eles, porque eles estão trabalhando sem receber e coisa e tal. Aqui, como eu falei, até um blogger lá da chamada LPR, da suposta República Separatista de Luhansk, está falando sobre como o pessoal está criticando a mobilização forçada lá na Ucrânia e os problemas que isso gera, ou seja, a quantidade de erros, de falhas de comando, que no final das contas os ucranianos dessa região estão sendo usados como bucha de canhão do exército russo, né? Em última análise é isso, estão sendo dadas armas super antigas, equipamentos que não servem para nada e sendo colocados na linha de frente absolutamente para morrer. Nenhum outro motivo, né? Bom, e saiu uma reportagem dizendo que Kiev perdeu o controle de 12 trilhões em depósitos minerais, segundo a mídia dos Estados Unidos, né? Evidentemente, isso daqui é matéria da Sputnik, é coisa de propagandista russo, não tem lógica nenhuma isso daí, até porque o que perdeu de recursos minerais, e certamente perdeu alguma coisa, isso perdeu temporariamente, porque a Ucrânia vai recuperar, a Rússia não tem como manter essas áreas sob controle dela, né? Então, sempre tome muito cuidado. Matérias de Sputnik, esquece, é propaganda russa, não tem nenhuma lógica isso. Bom, e ontem houve uma entrevista com Oleksiy Danilov, que é o secretário nacional de defesa da Ucrânia, em que ele relatou um plano para o assassinato do Zelensky no dia 24 de agosto agora. Parece que os ucranianos descobriram isso. Evidentemente, isso não vai acontecer mais, eles descobriram um plano, vão tentar, já devem ter desmascarado isso lá na Ucrânia. Não é nenhuma novidade, ele mesmo fala que no início da guerra, né, em fevereiro, um dos principais objetivos da Rússia era assassinar Zelensky, tanto que várias operações, vários grupos de forças especiais russas, inclusive dos mercenários do Wagner, foram colocados ali em Kiev, e eles chegaram a estar no centro de Kiev, próximo ao quartel-general, lá a parte central da cidade, mas foram frustrados, não conseguiram realizar, né, por óbvio,
o intento deles lá em fevereiro, mas segundo eles foi muita gente mesmo, foram vários grupos tentando queimar o Zelensky, porque isso na estratégia russa era fundamental. Lembra? Os russos contavam com o governo ucraniano desmoronando logo nos primeiros dias, e daí eles tomavam conta de tudo, botavam um presidente puppet lá, um presidente fantoche do russo, e pronto, acabava com o assunto. O Zelensky fugiria, eles achavam que o governo iria desaparecer. O que mudou a história dessa guerra foi justamente a decisão do exército ucraniano e do Zelensky, particularmente, de ficar e lutar. O fato foi isso. Isso mudou totalmente a visão dessa guerra. E, lógico, os russos sabiam que haveria essa possibilidade, então tentaram matar ele, a verdade é essa, várias forças especiais, e parece que, novamente, o Putin está se vendo nessa enrascada, ele está se vendo numa posição de que, como a gente viu, ele não consegue avançar mais, ele precisa de um cessar-fogo para manter o território que ele tem agora, não vai conseguir isso, os ucranianos não vão aceitar isso, mas ele quer lutar por isso de qualquer forma. E esse era o plano dele, fazer um assassinato dizendo que foi um golpe interno dos ucranianos, e daí, com a desmobilização do exército ucraniano, tentar chegar a um acordo de paz, né? Esse aqui é o Danilov, que a gente estava falando, que fez a entrevista ontem, o secretário de defesa ucraniano, e ele está falando aqui que eles estão preparando provocações para o dia da independência. Dia 24 de agosto é o dia da independência da Ucrânia, né? Então, essa é a situação que ele está dizendo, que provavelmente eles tentariam esse ataque, coisa e tal, mas isso já foi desbaratado. Segundo ele disse, ele não vai dar informações porque é tudo tratado de forma secreta e coisa e tal, mas que a situação está sob controle. Essa tentativa de assassinato foi já desbaratada, mas é lógico, os russos não vão parar por aí. Pode ter mais de uma tentativa, pode ter mais alguma coisa. Lembra, o Zelensky, por decisão dele, ele não sai da Ucrânia desde o dia 24 de fevereiro. Então ele continua lá em Kiev e não vai sair de lá de forma alguma. Agora, eles podem tomar precauções para evitar alguma exposição adicional dele durante o dia da independência da Ucrânia, né? Até porque não deve ter grandes comemorações disso, não vai ter desfile militar, não vai ter nada, por motivos óbvios. Enfim, e um ponto que ele levanta também, que é interessante, que é justamente essa fascinação que o Putin tem com um simbolismo, história, não sei o que lá, e daí, justamente por isso que eles tentariam fazer isso no dia da independência da Ucrânia e coisa e tal, para tentar fazer alguma coisa. Agora, tem gente falando até que essa seria a saída da Rússia para encerrar essa guerra, ou seja, que eles assassinariam o Zelensky e aí diriam, conseguimos acabar com, desnazificamos a Ucrânia, então vamos tirar nossas tropas agora, a gente atingiu o nosso objetivo na Ucrânia. Eu não acredito que eles façam isso, não sairiam tão fácil assim. Os russos vão ter que ser tirados de lá na luta, não vai ter jeito, não vai ser fácil desse jeito. Mas tem gente dizendo que o desespero deles é tão grande que essa seria a única saída que eles veem. Tentar uma última cartada para matar o Zelensky, porque seria uma forma de dizer que ganhou a guerra, e daí tirar as tropas, porque eles não conseguem mais manter o país deles funcionando do jeito que está, né? E é o que diz o Arestovich em uma outra entrevista que ele deu também. O Arestovich, a gente já falou dele mais cedo aqui no vídeo, e o que ele está colocando aqui é que o mundo não pensa mais sobre vitória da Ucrânia. Isso já está certo. A Ucrânia vai ganhar com certeza. Quem está por dentro da estratégia ucraniana sabe que é inevitável a derrota da Rússia. A grande preocupação que o mundo tem agora é o que fazer com a Federação Russa depois da derrota. Certamente é algo crítico. Como que vai ser o processo para tirar essa dezificação, né? Tirar esse fenômeno Z da Rússia depois dessa guerra? Não vai ser algo fácil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no